Thaís, qual foi a virada de chave? Qual é a pílula mágica? Não tem pílula mágica. Você já chegou num ponto da sua vida que você achou que estava fazendo tudo certo e ainda assim você não conseguia sair do lugar? Eu já passei por isso. E é exatamente isso que eu vou contar um pouco aqui pra você. Se você é nova aqui, seja bem-vinda. Meu nome é Thaís Batista, sou Solution Engineer de Cloud and AI numa Big Tech. Sou mãe, sou casada e esse canal é para que a gente possa falar sobre carreira e crescimento. Eu vim de uma família com recursos escassos. Meus pais tiveram 6 filhos, eu era a segunda, e desde 17 anos eu já comecei a trabalhar. Eu trabalhei em papelaria, trabalhei como suporte técnico, eu já trabalhei de muitas coisas. E com 18 anos eu comecei a trabalhar numa empresa de telemarketing. Com esse dinheiro, eu comecei a pagar minha faculdade e também ajudava com as despesas financeiras da minha casa. Na época, eu morava com os meus pais. Comecei a fazer faculdade de sistema de informação e eu saía do trabalho, ia direto para a faculdade, ficava ali por horas esperando até a aula começar, porque eu não tinha dinheiro suficiente para poder conseguir pagar passagem para ir em casa e depois ir para a faculdade. As coisas não eram fáceis, mas isso nunca foi desculpa. Durante a faculdade, eu tive muitos percalços ali ao longo da faculdade, porque financeiramente eu tinha que dividir entre ajudar a minha família e fazer a faculdade. Então, por alguns períodos ali da faculdade, eu precisei trancar, porque financeiramente eu tinha que ajudar em casa, mas eu não desisti. Logo depois, eu retornei, continuei a minha faculdade e consegui ali finalizar a faculdade de Sistema de Informação. Um dos momentos mais importantes e que foi muito marcante na minha vida foi a minha colação de grau, porque eu sei o quanto aquilo me custou e o quanto foi difícil chegar até ali. Mas esse momento foi um momento muito feliz e eu sou muito grata por ter conseguido concluir a minha faculdade. E logo no último período ali da faculdade, eu comecei a estagiar numa grande empresa que foi exatamente onde eu fiquei ali por 15 anos. E logo nos primeiros 5 anos dessa empresa, eu me casei, eu tive minha primeira filha, e nesses primeiros 5 anos também foi quando eu entrei ali num ciclo de piloto automático. Todo dia era igual. Eu acordava naquela correria, deixava minha filha na creche, depois eu ia para o trabalho e já chegava no trabalho mais exausta do que quando estava saindo. Já chegava cansada e já começava ali naquele ciclo vicioso de arroz com feijão e fazendo ali apenas o operacional. Nessa época, eu não me desenvolvia. E nessa época também, eu vivia me comparando com outros profissionais, porque eu não tinha confiança em quem eu era e também não tinha clareza do que eu queria para minha vida. E aí, um determinado dia, chegando em casa, o meu marido me fez uma pergunta. Thaís, do que você gosta? Qual é a sua ambição? O que você quer para sua vida? E eu não soube responder essa pergunta. E essa pergunta perpetuou na minha mente ali por dias. E eu fiquei me perguntando o que eu gostava, quais eram os meus interesses, e como eu não tinha essa resposta, eu decidi buscar. E eu comecei a estudar sobre propósito. Qual era o meu propósito, o que eu queria para minha vida. E eu fui ali buscando essa resposta, estudando, lendo. E logo mais à frente, eu comecei a fazer uma consultoria de imagem, porque eu também sentia uma necessidade de trabalhar na minha imagem. Então, eu fiz esse curso de consultoria e comecei a me vestir melhor, comecei a entender ali um pouco sobre o marketing pessoal. Só que eu também comecei a ver que não era o suficiente, que o externo apenas, mudar o externo não era aquilo, né? Eu precisava de algo mais. Então comecei a trabalhar no meu interno, comecei a desenvolver mais o meu intelecto, ler mais, fazer cursos, estudar e fui me desenvolvendo. E esse processo todo, ele não foi de um dia para o outro. Muitas pessoas me perguntam, Thaís, qual foi a virada de chave? Qual é a pílula mágica? Não tem pílula mágica. Foi todo um processo ali que foi acontecendo e, consequentemente, foi afetando, impactando a minha vida pessoal e o meu trabalho. Na minha vida pessoal, antes era tudo caótico. Eu comecei a buscar por ordem, comecei a trabalhar com ordem, rotina dentro da minha casa e trazer ali, dentro da minha casa, essa ordem que estava precisando. No trabalho, eu comecei a trabalhar mais estrategicamente com o meu tempo. Comecei a decidir onde eu queria gastar o meu tempo e a investir mais também em entender quais eram os objetivos estratégicos da empresa e trabalhar com visão desses objetivos.
E mais à frente, eu comecei a criar ali grandes projetos que a empresa, que impactou muito ali no crescimento da empresa e também no meu crescimento profissional, no meu reconhecimento. E mais à frente, eu comecei a estudar sobre cloud computing. E nessa época, eu não tinha garantia de nada, eu não trabalhava com isso, minha área não trabalhava com isso, é tanto que eu estudava fora do trabalho. E mais à frente, quando a empresa decidiu migrar os sistemas ali para cloud, eu já estava preparada e eu tive a oportunidade de capacitar pessoas ali na empresa e de liderar também projetos importantes nessa área. E com tudo isso, aos poucos, eu fui entendendo quem eu era, o que eu queria construir, quais eram as minhas ambições, quais eram os meus valores. E foi tudo no decorrer dessa jornada. E o que eu quero que você leve desse vídeo não é a chegada, é o caminho. Porque entre o piloto automático e o momento de reconhecimento, não foi uma mágica, não foi uma pílula, não foi uma virada de chave do nada que aconteceu, mas foi uma decisão e outra e depois outra. A decisão de buscar clareza de quem eu era, a decisão de buscar desenvolver habilidades com intenção, mesmo sem garantia, e a decisão de construir algo, mesmo que ninguém estivesse vendo, mas porque eu queria algo mais. E você que está aqui, que batalhou para chegar até onde você está, o que te falta é clareza. Clareza para que você possa desenvolver as habilidades certas para chegar no próximo nível. E é para isso que esse canal está aqui, para te ajudar a construir esse caminho. Me conta aqui o que mais falou com você nesse vídeo. E se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.